Provavelmente você percebeu diversas referências ao regime nazista dentro de Attack on Titan. Mas cara, essas referências são extremamente mais profundas e têm um caráter filosófico extremamente trabalhado que talvez você não percebeu. E eu quero te explicar isso. Quer ver? Então fica nesse vídeo, mas antes disso, roda a vinheta. Não entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área novamente para falar mais uma vez sobre esse anime incrível que é Attack on Titan. Mas antes disso, cara, eu quero te apresentar esse cara aqui. Ele chamava Carl Schmitt. É um importante escritor, teórico, filósofo do século XX, que sua teoria tem repercussões grandiosas, né, até os dias de hoje. Mas, cara, infelizmente, ele tem um passado bem complicado, porque ele foi filiado ao partido nazista, e aí não dá pra passar pano, e nem eu quero passar pano, né, cara? Eu não quero entrar em polêmica e tudo mais, longe de mim querer defender nazista também, né, a última coisa que eu quero fazer na vida, mas tem até uma questão que discutem, que talvez ele nem concordava tanto com o partido, mas que ele se filiou pra justamente continuar escrevendo, produzindo e dando aula na universidade, depois que o Hitler toma a Alemanha e tudo mais, mas enfim, eu não quero realmente entrar nessas questões específicas. Mas, querendo ou não, até hoje, a obra dele tem relevância no debate político. Quer ver um exemplo? Você já ouviu falar de algo chamado STF, né? Então, mano, o papel do STF dentro do Brasil tem muito a ver com a teoria dele. Sabe por quê? Existia um cara que travou um debate teórico com ele, chamado Kelsen. E se você estuda direito ou vai estudar no futuro, você já ouviu muito, teve que ler grande parte dele, inclusive, né, desse livro aqui, chamado Teoria Pura do Direito, do Kelsen, que é um dos livros principais hoje, né, para todo estudante de direito. E esse cara, o Kelsen, tem um debate profundíssimo com Carl Schmitt, que eles discordavam, né, absolutamente, sobre quem deveria ser o guardião da Constituição. E o Kelsen defendia a ideia que deveria existir um tribunal superior para julgar as leis que fossem constitucionais ou não. E isso acontece pela primeira vez na Constituição de 1920 na Áustria, por influência direta do Kelsen. E esse modelo acaba, né, sendo exportado para o mundo inteiro, inclusive no Brasil, meu caro. Porque se você abrir a nossa Constituição, lá no artigo 102, você vai ver que tá literalmente escrito que cabe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. Então, de certa forma, esse debate aí, né, sobre quem seria o guardião da Constituição, tá presente até na nossa Carta Magna, né? Mas, se você já leu essa história em quadrinhos aqui, fantástica, que talvez já seja a minha favorita, chamada Watchmen, você já viu o seguinte debate: quem vigia os vigilantes? Esses caras aqui, ó, o Coruja, o Rorschach, Ozymandias, Dr. Manhattan, comediante e tal, eles são os vigiantes que zelam pela paz lá nos Estados Unidos, tudo mais, dentro da história. Mas quem vigia o vigilante? Who Watchman the Watchman? Quem vigia? E essa é a grande questão que a gente chega também, né? Quem julga o judiciário? Quem vai julgar o STF? Será que é legal tanto poder dentro de uma corte só? Será que é legal eles terem tanta expressão e tanta força? Bem, eu nem vou falar muito sobre isso, né? Porque vai que já aparece a Polícia Federal ali batendo na minha porta, né? Hoje em dia as coisas estão complicadas. E Carl Schmitt faz uma crítica certeira, de fato, a Kelsen nesse ponto, né? Será que seria legal tanto poder nas mãos de um único tribunal? E aí, até aí tá interessante a teoria do Schmitt. Mas é tipo, você olha pra eles e fala: legal, cara, tá certo, é isso. Não, calma aí, cara, pra onde você tá indo? Não, agora errou tudo. Porque a resolução dele é catastrófica, cara. Porque ele fala: ó, não, a gente não deve dar pra um tribunal a guarda da Constituição. A gente deve dar, sabe pra quem? Pro Führer. E você sabe quem é o Führer, o último Führer que a Alemanha teve, né? Ninguém mais
mais, ninguém menos do que Hitler. Por Carl Schmitt, o Führer deveria ser esse que guardaria a Constituição de fato. E nisso nós entramos no conceito de político, que Carl Schmitt vai trabalhar de maneira extremamente profunda, principalmente sobre 3 pilares que estão visíveis totalmente dentro de Attack on Titan. E o primeiro deles, né, é sobre a questão do soberano. O Carl Schmitt abre um livro interessantíssimo chamado Teologia Política, que ele vai trabalhar como que todos os conceitos antes que estavam dentro da religião acabaram sendo incorporados pelo Estado, né? Como, por exemplo, você não vai para uma igreja de qualquer jeito, né? Você se veste bem e tudo mais. Da mesma forma, você não vai para um fórum. Você não entra de bermuda em um fórum. Você precisa estar obrigatoriamente de calça. Lá dentro do fórum vai ter um livro magno, que é justamente a Constituição. Igual tem um livro sagrado na igreja. Tem uma liturgia a ser seguida ali. Igual tem na igreja. Tem um paramento próprio que o juiz vai usar. Igual tem na igreja. Então ele associa que de fato é como se o Estado fosse um novo Deus e tem toda uma teologia ali envolvida. Na primeira frase desse livro, ele diz que soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Como assim? Para ele seria interessante, de tempos em tempos, haver estado de exceção. Nesse estado de exceção, o soberano teria, digamos que, um poder máximo. E ali, né, quando tivesse tudo desestruturado, teria esse estado de exceção para o soberano reorganizar politicamente as coisas, né, que estava até então tudo embaralhado. E nisso a gente já entra no segundo ponto que ele trabalha ali, que é justamente a questão dos conflitos e desigualdade. Porque para ele, cara, a desigualdade sempre existiu. Então é perca de tempo, é esforço tolo pro Schmitt, logicamente, não pra mim, você correr atrás de igualdade, porque, cara, você só vai perder energia com isso. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E isso tá visível claramente dentro de Attack on Titan, porque a gente tá acostumado a olhar nas produções as desigualdades serem combatidas, mas Attack on Titan não. Quem tem poder vai ficar lá dentro da primeira muralha, né, da mais central. Quem é mais ou menos ali, só um comerciante e tal, fica na segunda, e os pobres mesmo estão tudo perdido lá na última, né? Tanto é que quando os titãs quebram a muralha, são logo esses que vão morrer. Tanto é que quando eles vão para a segunda muralha, depois do ataque e tudo mais, eles sofrem muito preconceito pela população daquela outra muralha. Fala, não, esses caras não deviam estar aqui. E a gente vê isso também, né, pelo fato de existir uma cidade subterrânea. Quando a gente descobre sobre a infância difícil, o passado do Capitão Levi, né? E aí a gente entra no outro conceito, que, cara, esse tá completamente visível em Attack on Titan, que é o conceito de amigo e inimigo do Carl Schmitt. Como assim, amigo inimigo? Cara, desde Thomas Hobbes, lá com seu Leviatã, a gente já entendeu que o homem é o lobo do homem, que a gente tem um caráter bélico, que a gente tende à guerra, que a gente tende de fato a arrumar confusão, sabe? Nós é da treta, o ser humano gosta de uma treta mesmo. E particularmente pra mim, em certa medida, isso é até bom, né? Eu sou estudante de direito e eu quero ser advogado no futuro, e o que o advogado faz? Resolve treta. Então se acabasse as tretas, minha profissão não ia ter mais por que desistir. Tô brincando, mas nem tanto. E é isso, cara. A gente sempre vai estar brigando, sempre vai estar discutindo, sempre vai ter conflito entre nós. Então o Carl Schmitt fala que é interessante a gente levantar um inimigo. Pra quê? Pra gente se unir como amigos pra combater aquela ameaça externa. Porque combatendo aquela ameaça externa, o nosso inimigo, a gente vai se unir. E isso, cara, você já percebeu, né, onde eu quero chegar? É perfeitamente visível. Porque os titãs, querendo ou não, são eles que fazem a paz dentro da muralha. As pessoas são, de certa maneira, unidas lá, porque fora dela tem um inimigo em comum muito poderoso. Tanto é que tem uma conversa, né, na segunda temporada, salvo engano, que o comandante Dot Pixis da guarnição tá conversando com o Eren e ele fala, ó, dizem que no passado todo mundo brigava, havia guerras constantes entre os povos e aí os titãs surgiram e ninguém sabe como isso aconteceu e aí a humanidade se uniu. Tanto é, né, que eles sempre se denominam como humanidade, como se fosse um todo só, ó, né, os meus amigos e os titãs são eles, o inimigo. E é legal que o comandante Dot, eu não sei se você sabia, ele é diretamente inspirado em uma figura importante do imperialismo japonês chamado Akira, né? Que é esse daqui. Olha só, olha os dois caras, como que eles são iguais. Foi literalmente inspirado. Que não foi o último inspirado. Porque, cara, existia um general nazista chamado
Erwin Rommel. Você já ouviu falar esse nome Erwin, né? Então, o comandante Erwin. Mas olha a outra coincidência entre os dois. Erwin Rommel, nazista, morreu no dia 14 de outubro. E dentro da obra, o comandante Erwin Smith nasce dia 14 de outubro. Enfim, tá evidente nessa questão do amigo e inimigo dentro de Attack on Titan. Mas depois a gente descobre, junto com os personagens, que o inimigo, de fato, é muito maior. Que há um mundo atrás das muralhas. Que eles estão, na verdade, presos numa ilha. E isso aconteceu com um povo que foi justamente perseguido pelos nazistas. Justamente os judeus. Porque eu não sei se você sabia, mas existia um plano na Alemanha nazista chamado de Plano Madagascar. Que pretendia prender todos os judeus na ilha de Madagascar. Só que acabou não dando certo, né, tudo mais. E não teve andamento. Mas havia sim, a priori existiu esse plano. E ali em Attack on Titan, os Eldianos estão presos ali na ilha. E falando em Eldianos, em Marley a gente vê uma questão muito interessante sobre esse povo, né? Porque eles são obrigados a usar uma braçadeira com um símbolo no braço, né? Igual os judeus tinham que usar durante o nazismo com a estrela de Davi. E os Eldianos estão ali refugiados em guetos, que eles não podem sair. Igual os judeus ficaram durante o período do regime nazista. Se você quer saber mais sobre isso, cara, de verdade mesmo, leia essa história em quadrinhos, Maus. Cara, essa daqui é uma leitura obrigatória. Uma história verdadeira, né, de um cartunista chamado Art Spiegelman, que conta sobre a vida do pai dele, como judeu que viveu de fato na pele o nazismo, como que era a vida nos guetos, como que ele sobreviveu ao campo de concentração, como que ele saiu do campo de concentração, tudo. Você vê a vida real de uma pessoa que viveu isso na pele, cara, aqui nessa história em quadrinhos fantástica. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo falando só sobre Maus, né, me cobrem depois. E as semelhanças não param aí, cara, por quê? Os nazistas culpavam os judeus de tudo de errado que acontecia no mundo. Tanto é, né, que na época houve um grande número de casos de uma doença chamada tifo, que era transmitido por pulga dos ratos. E os nazistas até falavam, né, que os judeus eram como ratos, que eles transmitiam a tifo. Inclusive, nessa história em quadrinhos, o Art Spiegelman, ele coloca os judeus como os ratos e os nazistas como se fossem gatos, né, nos cartoons, nos desenhos aqui e tudo mais. Extremamente interessante essa relação. E da mesma forma, o povo da ilha, lá em Attack on Titan, é culpado de todo o mal que acontece no mundo. Tudo é como se fosse culpa deles. Tanto é que a gente tem uma passagem bem interessante, né, na última temporada, que é quando a Gabi tá conversando com a menina que foi salva pela Sasha, pela menina da batata, que foi morta pela Gabi. Essas paralelos assim entre os personagens eu acho fabuloso. O autor mandou muito bem nisso. Porque a Gabi tá falando, né, pra ela: ó, vocês são filhos do diabo, vocês são ruins. Muita gente morreu lá na minha casa por culpa de vocês. Meus familiares morreram por culpa de vocês. Vocês são errados do mundo e tem que morrer de fato. E a menina começa a falar: não, esses pecados não são da minha mãe. Minha mãe não matou ninguém. Que pecado minha mãe cometeu? E a Gabi fica: não, mas vocês não sei o que tem, não sei das contas. E ela fica: não, minha mãe não fez nada. Por que ela mereceu morrer? Vai, me conta, por que minha mãe mereceu morrer? E ela fica nesse debate, né? E você fica toda apreensiva ali. E é mais ou menos o que acontecia com os judeus, cara. Eles eram culpados por todo o mal do mundo, sendo que eles não tinham culpa. A única culpa que eles tinham eram ser descendentes da Ymir, né? Mas isso não era nem culpa deles, porque eles não escolheram nascer nesse povo. Mas, de fato, eles eram, digamos que, um povo eleito, o povo que consegue se transformar em titã, que tem essa característica própria. E aí tem mais um paralelo, porque o povo judeu é visto na sua tradição como o povo eleito, o povo de fato escolhido por Deus para levar a mensagem dele, né, de fato a todas as nações. É tido como o povo separado dentro de sua própria cultura, né? E quando acaba a guerra, esse povo eleito que sofreu tanto ao longo de toda a sua história, na vida real, eles receberam uma porção de terra para que, enfim, pudessem viver em paz. Eu tô falando de Jerusalém. E aparentemente todas as coisas iam dar certo, né? Só dar uma porção lá da terra prometida para eles conseguirem viver e tudo mais. Só que em pleno 2021 a gente vê como isso de fato não aconteceu. Como que mesmo recebendo essa terra, né, deles, eles estão sofrendo tanto e tem todos os conflitos ali envolvendo Jerusalém, que eu não quero entrar na polêmica e nem na questão tudo mais. E
isso aconteceu também dentro de Attack on Titan. Por quê? O povo é refugiado na ilha justamente para trazer a paz. Eles acreditavam que de fato aquilo ia trazer paz para eles, né? E que talvez durou por um certo tempo, mas foi passageiro também. A gente viu que aquela paz não durou e sei lá o que vai acontecer nesse final dessa quarta temporada, mas com certeza coisas grandiosas, né? Pro bem ou pro mau sentido. E cara, tem mais alguma relação que eu não percebi? Deixa aí nos comentários, na humildade mesmo. Isso foi tudo que eu fui pensando, fui anotando enquanto eu ia assistindo e tudo mais. Se tem mais algum paralelo, deixa aí que eu quero saber, cara. Se você assistiu até aqui, é porque de alguma maneira eu prendi sua atenção. Então, cara, se você quer viajar mais vezes comigo, se inscreve aí na humildade, eu nunca te pedi nada. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha marotinho, cara. Deu tanto trabalho de escrever esse roteiro, editar esse vídeo e tudo mais. E é tão simples esse seu ato de curtir o vídeo, cara. Mas me ajuda tanto, mais tanto, mais tanto. Então, na humildade, cara, dá aquele joinha marotinho. E se você quer me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, @rocrisjeff. Tamo junto, meu cara. Até mais. Fui.